O impossível aconteceu, meus amigos. Ilia Topuria entrou no UFC Casabranca como um dos maiores favoritos dos últimos anos. Invicto, campeão e considerado por muitos o melhor peso por peso do planeta, e com boa parte dos fãs acreditando que Justin Gaethje seria apenas mais uma vítima na coleção do espanhol. Mas ninguém achava que a noite terminaria daquela forma, com o rosto completamente destruídos, olhos inchados, nariz visivelmente comprometido e sem condições de continuar. Topuria viu a invencibilidade chegar ao fim diante de um Justin Gaethje que simplesmente se recusou a morrer dentro do octógono. E a pergunta que fica é: Topuria perdeu para Justin Gaethje mesmo ou perdeu para o próprio ego? E é exatamente isso que a gente vai analisar hoje aqui. Fala galera, tudo bom com vocês? Quem fala aqui é o Alex do canal MMA na Hora, e se você gosta de análises profundas e notícias dos MMAs da vida, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum tipo de conteúdo aqui, beleza? Então, dito isso, bora pro vídeo. Vamos ser sinceros, praticamente todo mundo apostava em Ilia Topuria, e não era sem motivo. O cara vinha de vitórias gigantescas, tinha nocauteado nomes lendários, chegava como invicto e era mais jovem, mais rápido e mais explosivo. E ainda carregava aquele poder de nocaute que virou a sua marca registrada. Por isso muita gente enxergava Justin Gaethje apenas como um veterano chegando ao fim de carreira. Mas existe uma diferença enorme entre ser um veterano e estar acabado. E Justin Gaethje, na verdade, não estava. Ele era apenas um cara experiente e isso faz toda a diferença. Na minha opinião, Topuria perdeu mais para o ego do que para qualquer outra coisa. Digo isso sem tirar o mérito do Justin Gaethje, porém, tecnicamente, o Topuria mostrou que tinha muitas ferramentas para vencer aquela luta. Principalmente no segundo round ali, quando ele parecia que entrou acreditando mais e que mais cedo ou mais tarde resolveria com apenas um golpe. Ele não respeitou completamente aquilo que o Justin Gaethje representava e isso foi um erro gravíssimo. Estamos falando de um homem ali que já enfrentou praticamente todos os monstros da divisão. É um atleta que passou por várias guerras e diversos dos maiores nomes do esporte. Um cara que já recebeu golpes absurdos durante toda a sua carreira e você não assusta Justin Gaethje facilmente. E definitivamente você não elimina anos de experiência apenas por estar invicto. E talvez o Topuria tenha descoberto isso da maneira mais dolorosa possível. A própria comunidade do MMA apontou que Topuria pareceu excessivamente confiante e não respeitou totalmente o poder e as habilidades de Justin Gaethje. Muita gente fala apenas do poder de nocaute do Topuria, mas existe um detalhe muito importante. Topuria tem uma precisão absurda e ele é extremamente técnico e encontra o alvo com a facilidade. Porém, Justin Gaethje tem algo que é muito diferente. Ele carrega a violência natural dos golpes. Quando Justin Gaethje conecta limpo, parece que cada golpe desloca o adversário fisicamente. Não é apenas uma potência, não é apenas impacto, é uma destruição acumulada e ao longo da luta isso ficou muito evidente. Mesmo quando o Topuria conectava boas sequências, Justin Gaethje continuava machucando mais e mais. E quando ele acertava, os danos ficavam visíveis imediatamente. Agora vamos falar um pouco de um dos momentos mais importantes do combate, que foi ali no segundo round. Ali para mim foi o ponto de virada da luta. Topuria acertou diversos golpes na linha de cintura, trabalhou muito bem a região do fígado e baço, atacou o corpo de maneira brilhante. O Gaethje sentiu e sentiu muito. Chegou muito perto de ser derrotado naquele momento. Alguns observadores chegaram a acreditar que a luta estava prestes a acabar nesse assalto. Foi provavelmente o melhor momento de Topuria em toda a luta. Naquele instante parecia que o favorito iria se confirmar. Ali existiu um knockdown claríssimo, um round que muitos poderiam marcar até como 10-8. Mas o problema veio depois. Topuria não conseguiu transformar aquele momento em uma finalização na luta. Gaethje sobreviveu e quando Justin Gaethje sobrevive, meus amigos, você tem um real problema. Existe uma expressão muito usada no Brasil que chama-se macaco velho e poucos atletas representam isso melhor do que Justin Gaethje. Ele já viu de tudo nesse esporte. E quando um cara desse tipo passa por situações difíceis, ele não entra em pânico. Ele administra, ele espera, ele sobrevive. E foi exatamente o que aconteceu. Ele entendeu que precisava atravessar a tempestade e conseguiu. Depois de tudo isso, a luta mudou completamente. A partir do terceiro round, começou a aparecer uma diferença grande de experiência entre o Gaethje e o Topuria. O Gaethje começou a controlar muito mais a distância, interromper as entradas do Topuria, e o rosto do espanhol começou a pagar essa conta. O que antes era apenas uma luta virou uma sessão de desgaste. Cada golpe aumentava um pouco mais o inchaço, diminuía a visão, drenava energia. O Gaethje ele começou a transformar o combate em uma verdadeira guerra, uma verdadeira briga de bar e de sobrevivência. E ninguém gosta mais desse tipo de luta do que o próprio Justin Gaethje.
Uma das imagens mais chocantes daquela noite foi o estado físico que Ilia Topuria, após a luta, ficou. O ex-campeão deixou o combate com o rosto extremamente inchado, visivelmente lesionado, e é importante deixar bem claro, até o momento não existem confirmações oficiais de fraturas orbitais, nasais ou lesão nas costelas, mas olhando apenas para os danos visíveis, não seria surpresa nenhuma se os exames médicos apontassem lesões significativas. O rosto estava realmente irreconhecível. Olhos extremamente corrompidos, nariz aparentemente danificado e a joelhada no final também pode ter causado um dano importante ali na região do tronco. Tudo isso ainda precisa ser confirmado pela comissão ali atlética e pelos médicos, mas visualmente foi uma das piores surras que já vimos um campeão sofrer nesses últimos anos. Muita gente esquece que Gaethje já destruiu inúmeros adversários, já desfigurou diversos lutadores ao longo da sua carreira, já venceu guerras históricas e entregou uma das lutas mais violentas que o UFC já viu. E mais uma vez ele fez exatamente aquilo que sempre fez, transformou uma luta técnica em uma guerra. E uma guerra, poucos são melhores do que ele. Existe algo muito interessante no MMA e às vezes o lutador que parece invencível pode parecer impossível de ser derrotado, mas basta uma noite apenas e aí todo aquele brilho desaparece. Foi isso que aconteceu com Topuria. Sua invencibilidade acabou, seu cinturão foi embora e o mundo descobriu que ele também é humano. A derrota ela não apaga o legado do Topuria e isso nem de longe. Ele continua sendo um dos melhores lutadores do planeta, continua jovem e perigoso e é capaz de voltar e reconquistar tudo, porém essa luta deixa lições importantes. Respeite as habilidades do cara à sua frente, porque quando você acha que está acabado, é aí exatamente quando ele encontra uma maneira de te surpreender. No final das contas, vimos uma das maiores zebras dos últimos anos. Topuria entrou como favorito, Gaethje entrou como um azarão e saiu como campeão. Para mim, a principal lição dessa luta é simples. O talento de Topuria é gigantesco, mas o ego pode ser um adversário tão perigoso quanto qualquer lutador dentro do octógono. E Justin Gaethje aproveitou cada segundo disso. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Topuria perdeu para o melhor Justin Gaethje da carreira ou perdeu porque subestimou o veterano? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal MMA na hora, ativa o sininho para acompanhar também os outros vídeos do canal. Beleza, galera? Até mais, valeu!